Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu chamo-me Sheila Silva, sou psicóloga, faço parte deste grupo que juntou-se para fazer essa segunda conferência de psicologia. Quero dar-vos as boas-vindas, com muito prazer, porque com muito esforço, muito empenho que nós realizamos essa segunda conferência, porque nós nos preocupamos com o bem-estar da humanidade, nós nos preocupamos com a saúde mental. E neste mês de junho, planificamos falar sobre parentalidade. O nosso tema hoje é educar o papel da parentalidade. É um tema que nós achamos ser muito importante, porque nos dias de hoje nós temos muitos desafios, enquanto pais, enquanto tios e avós, educadores, nós temos muitos desafios no que concerne à educação das crianças. E, pessoalmente, eu acho que ser pai, ser mãe, é das tarefas mais difíceis, mais compensadoras, sim, mas mais difíceis que um ser humano pode abraçar. Porque educar uma criança, nós estamos a dar a fundação para aquele indivíduo tornar-se num contribuinte, num ser positivo, num ser que é capaz de produzir e ser harmônico com outras pessoas. E isso nós sabemos que é muito difícil, não é? Nós adultos já vemos que é muito difícil, então, passarmos para crianças valores, competências, educação, para que elas tornem-se saudáveis, tornem-se humanas nos nossos tempos, é um grande desafio. E nós estamos aqui para ajudar conversando, ajudar passando conhecimento, trocando ideias, ajudar para que esta tarefa, que é difícil, torne-se, se calhar, um pouquinho mais fácil. Então, quero dizer que todos os comentários serão bem-vindos. Como o meu papel, eu estarei a organizar, assim, a orientar em termos de tempo e vou pedir a todos para serem breves nos comentários que forem fazendo e, claro, eu vou lembrando isso também ao longo da apresentação, ao longo dos comentários do painel de perguntas e respostas. A nossa apresentação. Hoje nós temos 3 apresentações, temos 3 oradores magníficos. Vamos ter conosco Roberta Federico, Endaveira Lopes e também Nice da Rocha. Quando eles começarem a fazer a apresentação, quando eu me calar, eu vou apresentá-los um pouquinho mais amplamente. Mas são profissionais com anos de experiência, profissionais de renome, são profissionais que realmente causam impacto na vida das pessoas com quem eles interagem. Então, espero que vocês tenham o prazer e tenham a paciência de estar conosco durante essas horas e ganhar e beber desse conhecimento, dessas palavras que nós vamos trazer para vocês. Então, sem muito mais esperar, vamos começar a nossa conferência. A nossa primeira oradora é Roberta Federico. Roberta Federico é psicóloga graduada pela Universidade Federal de Rio de Janeiro, especialista em terapia de família pela Universidade Cândido Mendes e mestre em psicologia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é fundadora do Sankofa Instituto de Psicologia e associada à The Association of Black Psychologists. Atua como psicóloga escolar na rede pública e atende na clínica privada. Ela tem o tema Pais e Filhos, Responsabilidade de Educar com Inteligência Emocional. Roberta, por favor, tenha a palavra. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite, saudar a todas as pessoas presentes, pedir licença às pessoas mais velhas, para poder falar, né, sobre parentalidade, sobre educação de pais e filhos. Eu gostaria de começar com um provérbio africano, né, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Né? E eu gosto de focar assim, antes de mais nada, falar do quanto é importante e especial para mim estar aqui do meu país falando com vocês hoje,
e dos laços ancestrais que Brasil e Angola têm, né? Nós temos uma história comum, nós temos antepassados comuns, né? E a minha prática profissional, ela é muito pautada no resgate, né? A minha formação é em terapia de família, então é uma abordagem sistêmica, que significa olhar para os laços familiares, que significa olhar para os antepassados. E em se tratando do Brasil, e de sendo uma pessoa afro-brasileira, não há como não olhar para os antepassados e entender o processo de colonialidade, de escravização, de tantas coisas que foram sendo perdidas e dissolvidas, né, e desvalorizadas. Então, minha prática profissional, ela é muito pautada nesse fortalecimento da autoestima e da identidade afro, né? Então, nesse sentido, participar da Association of Black Psychology me ajudou a acessar uma base teórica, uma base de autores que me ajudam a pensar uma psicologia que dialogue com a experiência de pessoas negras, né? Uma psicologia que dialogue e que olhe com respeito, né? Não olhe no lugar de desvalorização, né? Então, o que eu preparei para a gente conversar hoje é pensar um pouco a minha experiência como psicóloga escolar, né? Que tem uma atuação na escola pública, na periferia do Rio de Janeiro, e com problemas comuns, que eu imagino que sejam os mesmos problemas que se enfrentam nas escolas públicas de Angola, né? Mães muito jovens, né? Gravidez não planejada, famílias com pouco acesso aos recursos, né? Enfim, a questão da escolarização, né? E ao mesmo tempo, assim, isso eu vou falar no final, né? Sobre o que eu tenho feito na escola onde eu trabalho. E antes disso, falar um pouco sobre dois autores que eu selecionei, né? Para pensar falar de educação emocional entre pais e filhos, mas numa perspectiva tradicional, né? Localizada, assim, né? Então, eu escolho primeiramente o trabalho do Senki Fukiao, que é da tradição Banto-Congo, e ele é um autor que traz um olhar sobre o que significa ser humano, né? O que significa a chegada de uma criança numa família, né? Essa corrente familiar, esses laços de afeto que são inquebráveis, né? Por mais que tenhamos conflitos nas nossas famílias, os laços não se rompem, né? Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, né? Não existe, né? Então, e aí ele vai falar que a vida, aí é isso, pensar a educação emocional de uma criança significa olhar antes mesmo do nascimento dela, né? Onde eu estou querendo chegar é que a educação emocional de uma criança tem a ver já com o comportamento dos pais, né? Com o comportamento da mãe na gestação, com uma série de cuidados que precisam ser tomados, né? E eu vejo hoje, né, no tempo presente, assim, muitas crianças que eu tenho na minha escola, cujas mães ingeriram bebida alcoólica durante a gestação, fizeram abuso de drogas durante a gestação, e o quanto isso afeta, né? E, para além disso, outros aspectos, né, do quanto a conexão entre mãe e filho é extremamente forte. E o emocional de uma mulher gestante influencia e muito no desenvolvimento de uma criança, né? Então, como, por exemplo, eu faço uma entrevista de anamnese, eu pergunto como estava o aspecto emocional dessa mãe durante a gestação. Teve brigas, teve separação, teve estresse, teve aborrecimento, ou ficou bem, ficou calma, ficou serena, porque tudo isso influencia, né? E aí o Foucault é um autor que fala
que o, o ato da concepção de uma criança já influencia, né? Ele fala que, pela visão tradicional, e acho que é interessante falar isso aqui da minha experiência da diáspora, né? Porque eu olho para a tradição acho que a gente aqui no Brasil tem essa experiência de um desenraizamento e que a gente tenta retomar e tentar buscar elos perdidos e algo que traga de volta alguma materialidade, né, em termos de conhecimento, e ele traz coisas muito interessantes, né? Ele fala do ato da concepção e do quanto é importante o estado de consciência dos pais, né? De não conceber a criança, por exemplo, alcoolizado numa noitada, né? Do quanto estar presente, estar em estado de presença é importante, né? Então, ele vai falar da concepção, vai falar dos cuidados na gestação, vai falar do processo de nomeação também dessas crianças, que tem todo um contexto com relacionados às circunstâncias de nascimento, ao que se deseja para a vida daquela criança. E o quanto isso é diferente de simplesmente escolher um nome de um artista famoso, de alguma novela brasileira, e batizar o seu filho sem entender o sentido, né? Então, acho que tudo isso constitui, numa perspectiva africana, educação emocional, porque gerar né, acho que a coisa começa muito antes do parto, né? Muito antes da escola, muito antes de dizer não e a criança obedecer, né? Da criança ser agressiva e ter que ensinar ela a controlar esses impulsos, ensinar a ouvir, ensinar a ter paciência, porque tudo isso é treino, né? Treino para ambas as partes, não só para a criança, para os pais também, porque muitas vezes as crianças têm o poder de trazer os pais para o mesmo estado emocional dela, né? Então, é isso, assim, é sobre olhar esse aspecto desse conhecimento, né, que muitas vezes é desvalorizado pelas instituições escolares, né, por exemplo, né, toda essa perspectiva colonial de invalidar tudo que existia antes, né, quando na verdade são saberes que têm importância, que garantiam sim alguma coesão, né? Sobre, por exemplo, aqui no Brasil, eu converso muito com a minha sogra, que é uma senhora de 78 anos, e ela conta que aqui, quando se ganhava um bebê, ficava-se 7 dias sem sair de casa, né? O bebê recém-nascido, e não se recebia visita. Recém-nascido não recebe visita assim, precisa de um tempo para a criança se acalmar e chegar. Falava sobre um ritual de apresentar a criança à lua, falava sobre um ritual de enterrar o umbigo, enterrar a placenta, porque isso tinha todo um sentido de vincular a criança aos laços familiares, né? E hoje em dia as crianças nascem, a placenta vai para o lixo hospitalar, né? E aí a questão é, será que isso tem efeitos? Será que isso também a gente também não está falando de saúde mental, né? Quando a gente perde certas delicadezas culturais, mas que tinham todo um sentido, né? Sobre a formação de um indivíduo, né? E, e essa é a contribuição. Assim, eu fico sempre me debruçando sobre esse autor, eu gosto muito, e tentando pensar na contemporaneidade, né? Na vida presente. E um outro autor que eu trago é o Fofunuá, ele foi um reitor da Universidade de Ifé, na Nigéria, e na década de 80 ele pensou o sistema educacional e ele discutia educação tradicional africana e os modelos de educação ocidentais, coloniais que estavam, como as escolas iriam se organizar a partir da independência, e fez esse debate, né?
E ele traz algumas coisas muito interessantes também, assim, com relação ao respeito aos mais velhos, né? E as figuras em posição de autoridade, independente de serem etariamente mais velhas, mas o respeito aos mais velhos, né? E traz alguns aspectos assim sobre desenvolver o quanto a educação deveria ter capacidade, né, de desenvolver as habilidades físicas das crianças. Então, prender, enfaixar a criança não seria favorável, era importante deixar a criança explorar, porque isso ajuda ela a desenvolver coordenação motora, ajuda ela a desenvolver lateralidade, a desenvolver ritmo, o quanto as danças, e a gente vai ter a honra de ter Jasmine falando amanhã, e é uma professora que também trabalha com dança, o quanto as danças também ajudam nessa saúde emocional, as danças coletivas, né? A noção de ritmo, né? Equilíbrio, tudo isso faz parte de uma educação emocional, porque a gente olha para um indivíduo não só com essa separação cartesiana, né? Mente, né? O racional e o emocional, né? Cabeça e coração, mas um ser integrado, né? Que passa pelas relações familiares, passa pelas relações entre o pai e a mãe, o emocional de uma criança, com certeza. Se os pais estão em conflitos e transparecem isso para uma criança, essa criança também vai apresentar ali um incômodo, né? E aí o Fofonoa vai falar também da importância de desenvolver um caráter ético nas crianças, né? Do quanto esse provérbio que eu falei no início, né? Que fala sobre é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, dá uma dimensão da coletividade e dá uma dimensão do quanto é difícil educar uma criança sozinho. E se a gente não tem o comprometimento do entorno, é aquilo, né? A mãe ensina uma coisa em casa, alguém vai e deseduca a criança. Então, é a importância de todos estarmos comprometidos com esse cuidado, né? Entender que a criança, mais do que aprender com o que a gente diz, ela aprende com o que ela observa. E aí a importância da ética, né? E aí, quando uma criança não assimila os aspectos éticos da vida em comunidade, da vida em sociedade, o quanto isso é difícil e negativo para uma família. Então, é uma preocupação muito forte, né, entre a localidade específica, né, que esse autor que eu estou falando ele vai dizer. Né? Fala também do respeito aos mais velhos, às pessoas em posição de autoridade, desenvolver habilidade intelectual, adquirir uma formação profissional específica e atitudes saudáveis em relação ao trabalho honesto, e desenvolver um senso de pertencimento e participar ativamente dos assuntos comunitários e familiares, e compreender, valorizar e promover o patrimônio cultural da comunidade em geral. Né? Então, assim, foi um professor que pensou a importância de preservar, né, de ensinar as crianças dentro de uma tradição e ensinar as crianças a manterem isso, né? E tentou dialogar com a instituição escola, porque é isso, a gente está falando de uma coisa é a educação, né? E a educação ela é papel da família. Outra coisa é a escolarização. Então, muitas vezes recai sobre a escola um papel que é familiar. Né? A escola escolariza, ela ensina o idioma, ela ensina matemática, história, geografia, mas a educação, os valores, a convivência, tudo isso vem da família. Né? E o quanto é importante as famílias terem consciência dessa responsabilidade e o quanto é desafiador, né? E aí, outro aspecto que eu trouxe é sobre uma perspectiva contemporânea ocidental, que seria
ISEL, né? É sobre Social Emotional Learning, né? Educação socioemocional. Eu não sei como andam os sistemas educacionais em Angola, mas aqui no Brasil a gente tem se organizado para inserir nos currículos educacionais habilidades, né? Habilidades de empatia, responsabilidade, tomada de decisão, né? E eu achei interessantíssimo, porque os pontos dessa proposta, eles são profundamente compatíveis com a educação tradicional africana que eu estava falando lá atrás, sobre aprender até ética, por exemplo. Quando uma criança comete um delito, aquilo ali é uma desonra para a família inteira, porque é como se a família inteira tivesse errado profundamente, porque ninguém atentou que alguma coisa estava errado e ninguém olhou, ninguém fez nada, né? E aí, o que está posto, né? São cinco aspectos, não, dois, quatro, cinco aspectos. Autoconsciência, que seriam as crianças reconhecerem em si e no outro, né? Autoconhecimento, o que a gente sabe sobre a gente mesmo, o que a gente tem ensinado aos nossos filhos sobre eles, né? O que eu aprendi com os meus pais sobre mim, quais as minhas características, né? E aí, nesse sentido, é tanto o conhecimento da história da família, o conhecimento sobre a realidade, mas também a importância do elogio, né? Muitas crianças chegam com a autoestima muito fragilizada porque não estão habituadas a ouvir elogio, né? Então, se meus pais não me dizem, não me ensinam que eu sou bonita, que eu sou inteligente, que eu sou gentil, né? Acho que é ter essa consciência de que as crianças precisam, né? Às vezes, as coisas precisam ser ditas para serem compreendidas, né? Se a gente fica nesse silêncio, né? Então, ensinar as crianças, é importante também ensinar as crianças a nomear o que estão sentindo, né? O que você está sentindo? Eu estou sentindo alguma coisa na barriga, tá quente, eu tô com raiva, eu quero correr, eu quero gritar, eu tô sentindo vontade de gritar, o nome disso é raiva, o nome disso é medo, né? E tentar ensinar as correlações. Eu tô com raiva porque eu fiquei frustrada com determinada coisa que aconteceu. Vamos conversar sobre isso? Porque um ponto é pensar o respeito aos mais velhos nas tradições africanas, mas um outro ponto é pensar também o respeito à criança, né? Porque esse respeito aos mais velhos não é um respeito aos mais velhos num lugar de uma submissão, mas é respeitar quem veio antes, porque acumula, porque trabalhou para construir a realidade onde os jovens estão, né? Então é uma relação de gratidão, mas respeitar também as crianças que acabaram de chegar, primeiro porque elas são desejadas, e quando a gente deseja que a criança chegue, ela chega, a gente bate, a gente maltrata, né? Qual o sentido disso, né? E segundo, porque as crianças também têm um lugar de importância, né? De valor, de continuidade de uma família, né? Então, é importante manter esse diálogo, né? Promover essas pequenas conversas simples, né? Jogos, brincadeiras, né? Outro ponto que essa educação socioemocional traz é o da autogestão. As crianças aprenderem a se organizar, a gerenciar as próprias emoções, aprenderem o que fazer quando se sentir de determinada forma, né? Quando eu estou triste, eu fico bem quando eu recebo um abraço. As crianças sabem quando eu fico com raiva, eu preciso respirar, eu preciso caminhar um pouco, eu preciso pular corda, preciso fazer alguma atividade física, corporal, que ajude a descarregar essa tensão. Acho que trazer esse auto, né, como fala em terapia cognitiva, Malu está falando ali o nome, a expressão que fala.
Autorregulação? A autorregulação emocional, né? Com atividade, obrigada, Malu. E com atividades que são muito simples, né? A gente está falando aqui de ensinar a criança a se conectar com o próprio corpinho, saber onde, né? O que sente quando sente medo, né? É o frio na barriga, é a mão que treme, é a respiração, né? Conforme ela vai aprendendo a reconhecer em si mesma, ela aprende a reconhecer no outro também. Olha, eu acho que o outro se o meu amigo está se sentindo assim, o que eu posso fazer para ofertar algum cuidado, para ajudar, para fazer se sentir melhor, né? Então, é sobre isso, né? E o quanto é difícil para nós adultos fazermos dessa forma, porque é isso, a gente também vem de uma geração que não foi assim, né? Então, o quanto... tem um outro provérbio africano que chama a paciência é mãe de uma linda criança. O quanto o exercício da paciência, né, o desenvolvimento de uma paciência traz esse fruto de uma educação, né? Eu atendo algumas famílias e às vezes eu passo esses exercícios, né? Teve uma família que eu passei um exercício de brincar, de trocar elogios com as letras do alfabeto. Um elogio que comece com A, um elogio que comece com B. E aí a mãe me diz assim, mas doutora, isso pode servir para mim também. A gente está pedindo ajuda para minha filha, mas isso serve para mim, porque eu também tenho autoestima fragilizada, preciso ouvir uns elogios de vez em quando para me sentir melhor, sabe? E acho que o movimento é muito dessa conexão entre pais e filhos, que é muito profunda, né? Muitas vezes, com a infância dos nossos filhos, a gente revive a nossa própria infância, né? As nossas próprias tristezas, as perdas, os traumas, as alegrias, e isso mexe, assim, os filhos não vêm com esse manual de instruções, e é importante que os pais também se cuidem e não se sintam... E daí a importância da aldeia, né? Para não se sentir sozinho nesse papel de parentalidade, de poder ter com quem conversar, ter com quem trocar sobre essas experiências, né? Como lidar com as birras, com as brigas entre os irmãos, né? Com teimosia, né? Saber assim criar recursos, né? Ainda nessa Faltam 10 educação... minutos. Tá, ok, obrigada. Ainda sobre essa educação socioemocional, fala da consciência social, que tem a ver com a consciência comunitária, com respeitar as pessoas, né? A habilidade de relacionamento, eu acho que tem a ver com isso, de saber se relacionar com o outro, saber respeitar, ter ética, cumprir com as regras, e a tomada de decisão que fala profundamente com os valores éticos e morais, né, que a gente vai passar para as crianças, mas é isso, é sobre eles aprenderem principalmente pelo exemplo, né? Principalmente pelo exemplo, mais do que pelas palavras, mas pelas atitudes, e saber que as crianças observam tudo o tempo todo, né? Acho que alguém vai falar sobre exposição a telas, a tecnologia, né, em algum momento, o quanto isso também acho que tem se tornado mais difícil ainda hoje em dia, né, exercer a parentalidade por conta disso, porque a gente tem quem influencie, mas a tela influencia, mas não te traz muitas dicas, né? Então, assim, a criança aprende novos comportamentos, mas a quem você se remete para buscar ajuda, né? Quem vai te aconselhar? Um grupo de mães, um grupo de pais, né, para conversar sobre essas experiências, né? Então, assim, é um exercício difícil. Eu gosto de pensar o tornar-se pai, o tornar-se mãe também como uma etapa do desenvolvimento humano. Não penso só como nascer, crescer, né, adolescência, idade adulta. Agora, parir alguém, amamentar alguém é um outro rito de passagem profundo, que isso transforma a existência de uma mulher, com certeza.
e de um homem também, né? Se tornar pai, acho que dá uma outra dimensão, né? Não posso mais morrer, porque agora eu tenho um filho, e enquanto meu filho depende de mim, é um marco existencial, né, no desenvolvimento de uma pessoa, e a gente precisa olhar para isso com mais atenção, né, com mais cuidado, né, e o quanto é importante que os pais também estejam emocionalmente bem, né, e saibam. Acho que a grande lição que eu trago assim nessa fala que eu faço agora é sobre acionar a rede de apoio. É o que hoje em dia a gente chama de rede de apoio, né? É a tal da aldeia. A gente vive em cidade, mas a gente tem que ter a nossa aldeia, tem que ter com quem conversar, onde buscar orientação, buscar apoio, né? Onde buscar fortalecimento, e o quanto as crianças são educadas muito pelo comportamento dos pais, né? Mais do que pelas orientações verbais, mas pelo comportamento dos pais, né? O que eu aprendi com meu pai quando ele precisava resolver algum problema. Ele começava a gritar, então é para gritar, senão não resolve, ou ele ficava calmo, ou ele tinha estratégia. As crianças aprendem muito por isso, né? Por essa forma, né? Então, eu acho que é isso. A importância também de não usar a violência. Eu acho que a gente precisa problematizar isso, os maus tratos físicos. E aí a importância da paciência, né? Que a violência física ela serve muito mais para o adulto descarregar a raiva dela do que para educar de fato. Não traz resultados. Ela alivia a raiva de quem está impaciente, mas os resultados de fato não trazem porque a criança aprende a ter medo, né? Ela aprende a bater também, que bater também é uma solução. Quando você está irritado, você bate que o problema se resolve. E não é assim, né? Então, a importância de ter criatividade para encontrar soluções também, né? Ouvir, trazer o diálogo, esse contato entre mãe e filho, né? Dos 0 aos 5 anos, essas interações entre a mãe e o bebê, essas expressões faciais, esse contato físico, quanto isso conecta, né? E o quanto é nesse vínculo entre os pais e os filhos que a educação e esse laço, né, que não se rompe, que ele permanece vivo, né, dos ensinamentos, né, das coisas que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, que pelo tom de voz eu já sabia, né, pelo jeito de olhar eu já sabia, né, e não era porque era violento, mas é porque tinha alguma coisa neles que era segurança, né? Acho que a segurança dos pais ajuda muito as crianças a terem um ponto de referência e a terem um ponto de estabilidade, né? Então, era essa assim, a minha contribuição para hoje. Espero ter colaborado na discussão e fico à vontade aqui para vocês poderem trazerem contribuições, comentários, enfim. Obrigada. Muito obrigada, doutora Roberta. Muito obrigada. A sua apresentação foi magnífica. Eu acho que sim, temos todos que lembrar o quão importante é ensinar, por exemplo, o quão importante é não esquecermos também aquilo que é nosso, não esquecermos das nossas raízes, não esquecermos dos nossos princípios, dos nossos provérbios, que são muito sábios, e implementarmos isso na nossa parentalidade, na forma como lidamos com as crianças. Acho magnífico. Então, está aberta agora a secção de perguntas e respostas. Por favor, lembrando, manterem os vossos comentários, as vossas questões o mais breves possíveis. E acredito que tinha aqui uma participante, a senhora Lisa Geraldo, não sei se quer colocar agora a sua questão. O meu som se ativou.
Eu não sei se vocês ouviram, porque isto desativou automaticamente. Não ouviram nada do que eu disse? Ah, ouviram, não é? Ok. Então, eu vou repetir só a última parte. Tinha a senhora Lisa Geraldo, tinha a mão levantada, eu não sei se era para fazer uma questão ou para colocar algum comentário, não é? Mas, por favor, sinta-se à vontade para fazê-lo. Enquanto ninguém se pronuncia, doutora Roberta, gostaria que nos falasse um pouquinho sobre a sua prática, não é? Aquilo que faz com as pessoas, com as crianças que atende, até com os pais, e alguns desafios que tem visto também. Eu trabalho na escola pública, né, em Itaboraí, que é uma cidade da região metropolitana do Rio. Hoje a gente está vivenciando a pandemia, né, o pós-Covid, e o retorno das crianças às aulas, e lidando muito com luto, com medo, com ansiedade, com crianças que não querem mais vir à escola e os pais querem que as crianças venham, mas as crianças não querem mais vir porque se habituaram a ficar em casa, não querem mais vir. E com uma readaptação, né? Então, assim, na minha prática na psicologia escolar, eu trabalho muito em parceria com a família e com os professores, né? Então, eu escuto muito o que os professores trazem em relação ao comportamento das crianças, as questões, convoco os responsáveis, faço entrevista de anamnese, uma investigação da história de vida das crianças, né? Como a gente trabalha lotado na escola, tem muito uma questão de garantia de direitos. Faço muitos encaminhamentos para a rede de garantia, questões de violência doméstica. A escola, aqui no Brasil, a gente tem uma legislação já desde 1990, que a escola, né, quem testemunha, vem uma criança com hematomas porque apanhou, a gente precisa acionar o conselho tutelar para garantir, para verificar o que está acontecendo. Questões de necessidades, né, de encaminhamento para questões de saúde, neurologista, oftalmo, né? E com as turmas eu trabalho com a prevenção do bullying, tentando criar no espaço escolar um ambiente saudável, né? E a educação emocional. Então, eu tenho feito muito esse... Eu parti desse... Na verdade, eu fiz ao contrário, né? Eu estudei primeiramente esse educação socioemocional. Depois eu fiz essa ponte com conhecimentos de raízes africanas, né? Para entender que, na verdade, a gente o novo, na verdade, é o velho repaginado, né? E o quanto é importante essa conexão, né? Essa vinculação e esse senso de responsabilidade, né, dos pais. Assim, muitas vezes eu atendia situações de mães muito em crise emocional e que diziam para as crianças, ameaçavam as crianças assim, né, nos atendimentos, falando: eu vou morrer, se eu morresse, meu filho... E aí a intervenção era... A pessoa não tinha a dimensão do quanto uma mãe ameaçar um filho de que ela ia morrer, do quanto isso era desesperador para aquela criança, né? Ela não tinha dimensão, ela, na verdade, estava centrada nela mesma, mas ela não estava entendendo como aquilo repercute em quem ouve, né? Ainda mais numa criança de 10 anos de idade, de se sentir responsável por tantas coisas, né? Então, as situações que eu lido no contemporâneo são muito nesse sentido, sabe? Acho que a gente aqui ainda tem muito essa dimensão comunitária da educação, famílias estendidas, não tem essa família nuclear, né? Então, pais, tios, avós, vizinhos, todos cuidam, mas tenho visto mães cada vez mais jovens,
né? E aí é isso que eu falei sobre o rito da maternidade, o quanto isso também é uma coisa existencial, né? Esse ano a gente está com as turmas de educação infantil, com as crianças, e as mães são super jovens e estão lidando com a escola pela primeira vez. Então, Obrigada. uma mocinha, ser chamada de senhora, sabe? Saber lidar com a Obrigada, obrigada, escola. doutora Roberta. Tem aqui a Lisa Geraldo, desculpa interromper, mas é por causa do tempo mesmo. Tem a Lisa Geraldo que ela quer colocar uma questão. Por favor, senhora Lisa. O microfone dela está fechado. Tem que Precisa ativar abrir. o seu som. O microfone está desligado. Já estão a me ouvir? Já sim. Já? Já sim. Já. Primeiramente, muito boa noite. E devo agradecer pelo convite da mãe Dionisa, porque é pela primeira vez que eu participo e praticamente estou a gostar. A minha questão é a seguinte: o que é a autoconsciência para uma criança? Tá feita. Obrigada. Doutora Roberta, pode responder a questão. Esses aspectos que eu trabalhei, eles são relacionados à educação na escola. Então, autoconsciência é consciência de si mesmo. É a criança tomar consciência do próprio corpo e dos próprios sentimentos. Né? É o exercício da criança conseguir reconhecer o que ela está sentindo. Né? Quando ela começa a chorar, a gente se aproxima e pergunta, mas por que você está chorando? Ah, porque eu estou triste. Ah, mas o que aconteceu? Ah, eu caí. Ah, então o cair me deixou triste. Então, é ensinar a criança essa relação entre ela simplesmente sente, né? As crianças elas simplesmente sentem no corpo as emoções, né? A raiva, o medo, o choro, a saudade. E aí esse exercício de autoconsciência é ensinar a criança a nomear as emoções, né? E saber a relação, o que produziu cada reação emocional nela. Eu não sei se consegui tirar a dúvida da senhora. Sim, conseguiu. Muito obrigada. Nada. Tá. Mais alguém tem alguma questão a colocar? Bom, eu queria... Não sei se posso. Sim, pode. Ok. Eu antes agradeço pelo convite também no grupo. Sinceramente, e pronto, tudo foi dito, está bem claro. Mas eu, nessa altura, estou carente de encontrar uma solução judicial já para o caso da minha pequena filha, morta em 2018. E em 2020, o tribunal soltou o estuprador assassino. Neste momento, até essa hora, está solto. E eu estou a sofrer muito mais com essa situação, porque achava que a justiça seria, pelo menos, uma solução. E, dando essa situação, também hoje, esses casos sobem cada dia mais. Quer dizer, eu vejo que nosso governo aqui em Angola não tem feito nenhum esforço para combater essa prática. Eu gostaria de saber, pelo menos o grupo foi criado, se também há algum papel a fazer juridicamente para poder, junto ao governo, fazer uma pressão nesse sentido. Essa é que é a minha pergunta. Ok, obrigada, senhor José. Primeiro, sinto muito que uma coisa tão triste tenha acontecido consigo. É uma situação que nós enfrentamos no nosso país que, infelizmente, ainda vai levar muitos anos para nós conseguirmos combater e reduzir ao máximo essa violência contra a criança, essa violência sexual infantil. Em relação à pergunta que colocou, se
se nós, enquanto grupo, podemos agir juridicamente, bem, nós vamos fazer esforços para isso. Mas, no entanto, neste momento, nós ainda não temos ação jurídica. Somos apenas um grupo de psicólogos que reuniu-se para fazer essa conferência e prestar um apoio cívico, um apoio social para a humanidade, principalmente para pais e pessoas que lidam com crianças. No entanto, caso precise de ajuda, porque eu vejo que o senhor está a sofrer com esta situação, aconselho, sugiro que procure mesmo ajuda, procure com quem conversar, procure ajuda de um profissional. Tem a opção de ir para um serviço público ou privado, como também nós temos agora aqui a Associação Angolana de Saúde Mental, que criou um serviço de saúde mental em linha. É um serviço gratuito, em que as pessoas podem ligar para expor e falar sobre as suas dores e ter alguma ajuda naquele momento. Então, uma das opções que têm para poder expor e falar um pouco sobre traumas e coisas que aconteceram consigo, coisas muito pessoais. Acho que isso também para responder aqui a pergunta que, deixa-me ver, a senhora Mônica da Rocha colocou. Ela disse que gostaria de saber se em Angola existem quantos grupos de apoio e quais são e onde podemos encontrar. Neste momento, acredito que a psicologia aqui em Angola está a ter um boom. Isso significa que ainda estamos muito, muito assim embrionários. A psicologia em Angola está a crescer, está a tornar-se uma profissão valorizada, reconhecida, mas ainda estamos muito na fase embrionária e ainda precisamos criar muitos serviços de apoio, serviços de atendimento ao público. Precisamos mesmo, ainda não temos, mas a saúde mental em linha é uma opção. Apenas para responder. Eu não sei se alguma das minhas colegas, alguns dos meus colegas têm alguma outra sugestão a dar. Vou deixar esse espaço aberto para depois podermos prosseguir para a nossa próxima apresentação. Eu podia apenas dizer que eu vou partilhar dentro em breve a fotografia com alguns dos números de telefone para esta linha que a doutora Chala mencionou e vocês podem ter acesso. Eles mudam todos os meses, mas pelo menos para os próximos dias, até o fim do mês de junho, são estes os números disponíveis. Muito obrigada. Então, daqui a pouco vão ter esses números e espero que façam uso porque quem precisa, realmente precisa, estarmos em casa e acharmos que podemos lidar sozinhos com a nossa dor e às vezes sim, mas algumas vezes a dor é tão intensa, é tão grande que nós sozinhos não conseguimos. E procurar essa ajuda não nos diminui em nada, apenas nos engrandece e facilita todo o processo de cura. Tivemos aqui um momento bem pesado e reconhecemos que o nosso fazer país... uma pergunta ou o tempo já passou, doutor? A última pergunta, então, tá? Ok. Vamos para a última. Bom, muito obrigado. Olha, eu entrei até nessa conferência, por acaso, né? No Facebook encontrei assim os links, então dizem que eu vou entrar. Gostei muito da abordagem que fez a doutora Roberta, seja dos autores que da situação que vivemos na nossa sociedade. Agora, tem um aspecto de que a doutora falou, certo, né? Nós só podemos dar o que temos, o que recebemos. E agora, tem um problema ao nível dos nossos pais. Porque eu lembro-me que um dia que eu estava a falar com... Não, as minhas irmãs, eu tenho 5 irmãs, estavam a falar com a nossa mãe para dizer, olha, tu não nos falavas muito de coisa que guarda mesmo as mulheres. E a mãe respondeu muito bem, sim, mas infelizmente também eu não recebi. Senhora Cação, coisas desculpa interromper, vou pedir para ser breve. Ok. Então, a minha pergunta, sim, eu vou chegar já à pergunta. O que pode-se fazer ao nível dos pais? Não vou falar das crianças, mas ao nível dos pais, assim podem ajudar melhor as crianças. Será que tem algumas ações? Não sei, doutor. Quero dar o meu acolhimento ao senhor que falou da experiência dele, acolher a dor, e ao senhor Kassongo,
Quando a gente vem de uma família que também não teve muito recurso para dar, eu acho que a gente busca. Às vezes as famílias eles não dão para a gente as coisas prontas, mas dão ferramentas. Então, por exemplo, o senhor hoje está aqui nesse encontro com um grupo de psicólogos que está falando de uma rede. E acho que talvez o cuidado não seja só relacionado às crianças, mas para os adultos, para os pais também, irem buscar locais de fortalecimento. Né? Nem tudo a gente recebe dos nossos pais, e isso não deixa os nossos pais na posição de devedores de alguma coisa. Eles também não devem a coisa. Eles dão a ferramenta para a gente buscar. Né? Então, acho que é importante, nessas situações de estresse, de trauma, fragilização emocional, acessar lugares para buscar apoio, né? Reconhecer que a gente não tem que dar conta de tudo sozinho. Né? É reconhecer a nossa própria humanidade, se ver no direito de sentir dor, no direito de precisar acionar a ajuda de outras pessoas, né? Muito nesse caminho dos adultos também se cuidarem, se fortalecerem para conseguirem exercer a paternidade, a maternidade com mais tranquilidade. Obrigada, doutora Roberta. Temos aqui Lisandra Jacinto, ela quer dar um contributo assim muito rápido, por favor. Precisa ativar o microfone. Peço desculpas. Primeiro, parabenizar a doutora Roberta pela brilhante apresentação. Chamou-me a atenção na apresentação quando disse que lá onde trabalha, né, já se trabalha com educação socioemocional, já trabalha-se com a questão da empatia com as crianças, a gestão de emoções e tudo mais, né? E me fez logo lembrar que aqui não se faz muito isso, não nota-se isso, não nota-se esse trabalho ainda nas aulas. E como vi alguns professores aqui, pessoas que eu conheço, então era para chamar a atenção que não há necessidade de ter isso incluído nos currículos formais. Né? Se os currículos não fazem, se não têm isso formalmente, cada professor, no seu tempo, na sua forma de gerenciar as suas aulas, pode realmente acrescentar isso, essa questão da empatia, essa questão do gerenciamento de emoções para as crianças, e vamos ver que a cada tempo, né, que passar, vamos ter pessoas muito mais empáticas com os outros, a partir do momento que conseguem gerir as suas emoções e conhecer as emoções dos outros. Obrigada, Tchela. Obrigada, Lisandra. Então, e agora temos aqui a senhora Filipa Martins, que também levantou a mão, por favor, tem a palavra. Boa tarde ou boa noite. Gostaria apenas de agradecer ao comentário ao relacionar quanto às raízes que a doutora Roberta falou, deu o exemplo do enterrar a placenta e o cordão umbilical, que é a primeira vez que escuto falar num ambiente académico ou profissional, e acho que seria muito interessante fazer um estudo desde a psicologia e sociologia no nosso país, porque os meus avós fizeram isso com todos os meus irmãos, meus avós são de Malange, e é algo que nunca pensei que pudesse realmente ter relação, mas nota-se uma diferença com quem tem conhecimento que a família teve esta tradição, cumpriu com esta tradição, a união familiar e o respeito à família nota-se. Então, talvez seria interessante relacionarmos academicamente esta tradição, fazer um estudo e então levarmos mais à frente e que sejam práticas que se mantenham. Outro elemento que queria falar, eu em Angola trabalhei também, uma experiência profissional que tive inicialmente foi ser professora no ensino pré-escolar. Senhora Filipa, por favor, seja breve. Sim. E algo que fazia era isto da educação socioemocional. E uma das ferramentas para os pais e professores é a utilização de histórias, de contos, de fábulas. Porquê? Porque leva as crianças à imaginação e para a chamada de atenção e ao chamar a atenção principalmente à empatia, ao respeito aos outros, não é necessário ter um confronto ou ralhar a criança diretamente, basta apenas mencionar a história. Então vocês estão-se a comportar como caracolinhos dourados? Então vocês estão-se a comportar como urso, como lobo mau?
Então, levar as crianças, principalmente nesta etapa, ao mundo imaginário, dá a possibilidade delas conseguirem relacionar com a vida real, mas desde a sua perspectiva, que é o que a doutora falava sobre a autoconsciência. E também a noção, como temos agora, que mencionou o senhor sobre... Filipe, Sim, ok. Muito obrigada pelo seu contributo. Ok. Sim, acredito que sim, nós podemos fazer um pouco mais nas escolas, em casa, fazer uso de histórias e buscarmos as nossas raízes e estabelecermos laços, ou fortalecermos os nossos laços. Acredito que cada um de nós, assim como a Lisandra disse, nós podemos fazer um pouquinho mais e ir à busca de ajuda quando não temos os recursos necessários para. Então, dando continuidade